Vamos voltar a falar sobre esse processo que acabou de acabar, essa página que foi virada no nosso país da trama golpista. Final de processo, né? Vamos conversar sobre isso ao vivo com o professor Tiago Bottino. Tiago é professor da Fundação Getúlio Vargas de Direito. Professor, muito obrigada pela sua participação sempre aqui com a gente no Conexão. Um ótimo dia. Vou começar logo lhe perguntando sobre essa intenção dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro de mesmo, tendo o relator do processo, Alexandre de Moraes, decretado o trânsito em julgado, a defesa diz que vai entrar com os embargos infringentes. Como é que o senhor vê isso e que chance eles têm de conseguir isso? Oi, Leilane, bom dia a todos. Esses embargos infringentes, eles são uma tentativa válida por parte da defesa, mas para tentar modificar um entendimento que já está consolidado no Supremo Tribunal Federal, inclusive no plenário, né? Não é uma decisão da primeira turma de que não cabem embargos infringentes. Esse foi um debate que aconteceu no plenário, né? Com a totalidade do tribunal. A tentativa da defesa é fazer com que essa discussão seja feita novamente no plenário, se cabem ou não embargos infringentes. Então, para isso, eles deveriam apresentar os embargos, terem os embargos negados, fazerem um agravo, fazer com que esse agravo fosse para o plenário. Mas a possibilidade talvez seja pequena, porque o entendimento da primeira turma é de que se o plenário já decidiu que esses recursos, né, não são cabíveis, que ela vai simplesmente indeferir liminarmente a propositura desses embargos. Bom dia, bem-vindo sempre. Aqui, Camila. Tinha uma dúvida sobre quando o Supremo iria determinar o trânsito em julgado. Essa dúvida já foi sanada por conta dessas possibilidades. Por que o ministro Alexandre de Moraes não aguardou o prazo dos infringentes? É também pela questão da praxe no Supremo, de depois dos segundos embargos, muitas vezes transitar em julgado? Queria que o senhor explicasse isso para a gente, que eu acho que é uma dúvida de quem assiste, né? Já que tinha recurso em andamento. Bom, houve os primeiros embargos de declaração, né, propostos lá no prazo de 5 dias, eles foram julgados, foram rejeitados, e aí aguardou-se 5 dias, porque existe a possibilidade de novos embargos de declaração, né? Mas não existe a possibilidade, dado o entendimento atual do Supremo, de embargos infringentes. Então, por isso que aguardou-se 5 dias e não 15 dias. As defesas que anteciparam a apresentação dos embargos infringentes, eles tiveram esses embargos indeferidos liminarmente e foi declarado o trânsito em julgado. Então, acho que a lógica aqui é a seguinte: se a pessoa que fez o recurso antes do fim do prazo, né, e esse recurso já foi indeferido porque ele não é cabível, qual a lógica de eu aguardar 15 dias para um recurso que o entendimento da turma é de que ele não cabe, né? Então, acho que essa foi a lógica que orientou a primeira turma, porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pelos demais ministros da primeira turma. Se não cabe mais nenhum recurso, não faz sentido aguardar prazo para um recurso que não cabe. Faz sentido. Doutor, a defesa do ex-presidente Bolsonaro já tinha encaminhado a possibilidade, via com muita clareza a possibilidade de ele cumprir essa pena em casa, né, em prisão domiciliar. E aí vem o sábado passado, ele confessa que queimou a tornozeleira eletrônica, inicialmente por curiosidade, depois por alguma confusão mental provocada por uma interação indevida de medicamentos. Essa ocorrência do sábado inviabiliza no curto, no médio prazo, a ida dele para a prisão domiciliar? É algo que pode ser revisto, afinal de contas, a prisão domiciliar naquele episódio se dava numa outra ocorrência, num outro processo, e agora o cumprimento da pena por uma outra condenação, essas coisas interagem? Olha, acho que você tocou num ponto importante, que são 2 tipos diferentes de prisão, né? Inicialmente, ele estava numa prisão preventiva, e aí as regras para substituir a prisão preventiva num presídio por uma prisão domiciliar com tornozeleira são umas. As regras para a prisão domiciliar de quem está cumprindo pena são outras, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: o fato dele ter descumprido várias medidas cautelares antes
fez com que essa prisão preventiva, né, fosse passada de domiciliar para na sede da Superintendência da Polícia Federal. Agora que é o cumprimento de uma pena definitiva, já transitada em julgado, a hipótese de prisão domiciliar, ela continua existindo, mas exclusivamente por questão de saúde. Então, o que a gente tem aqui hoje é o seguinte, uma pessoa que está cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas que tem problemas de saúde. Pois bem, se esses problemas de saúde forem de uma ordem tal que a sede da Polícia Federal não seja capaz de atender, aí há, de fato, uma razão para que você coloque essa pessoa em prisão domiciliar. Agora, é importante entender o seguinte, né? Se você coloca num presídio comum, o acesso ao presídio é sempre mais difícil, são muitas pessoas, são centenas, às vezes milhares de presos no mesmo local, a segurança desse local funciona de uma forma diferente, então o acesso até dos médicos é um pouco mais difícil, né? Você não tem a mesma velocidade que você teria se você estivesse em um local com menos pessoas, que acaba sendo o caso da Superintendência da Polícia Federal. Talvez o acesso de um médico, de uma ambulância, possa ser feito de uma forma muito mais rápida, né, do que se ele tivesse, por exemplo, no presídio da Papuda. A questão aqui é a seguinte, muitas vezes, mesmo esse acesso rápido, talvez não seja o suficiente. E aí é nessa hipótese que você analisa a possibilidade ou de colocá-lo num hospital, se for uma situação grave que exigir internação, ou na prisão domiciliar. Mas o ponto é, a pessoa está cumprindo uma pena. A exceção do cumprimento da pena, para que isso seja feito em casa, nesse caso de regime fechado, é só se houver uma situação extremamente grave à saúde. Quando eu digo extremamente grave, é assim, imediata. Se não houver um socorro imediato, a pessoa pode vir a falecer. Então, acho que aqui o que a gente tem é uma situação que vai poder ser analisada a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Ao longo do cumprimento desses 27 anos de pena, se apresentar uma situação de necessidade, a prisão domiciliar pode ser novamente estabelecida. Professor, o Bolsonaro agora cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, mas continua sendo uma liderança política do Brasil e muitas pessoas fora ali da sua prisão e aguardam por direcionamentos dele. Como fica a comunicação dele com o mundo exterior? Ele pode, primeira pergunta, dar entrevistas? E segundo, quem que pode visitá-lo? São só amigos, só parentes e advogados ou também aliados políticos, amigos? Como é que fica essa situação? Olha, a regra da visitação ao preso, ela varia conforme o estabelecimento prisional que a pessoa está, né? Dependendo do presídio, você vai ter lá um dia para visita de familiar, um dia para outras visitas. Essa pessoa precisa pedir uma autorização para a Secretaria de Administração Penitenciária, fazer um cadastro, e aí ela vai passar a ser autorizada. Ela chega, ela é revistada. Tem regras próprias de visita e conforme o presídio, o tamanho do presídio, o fluxo de pessoas, isso vai ser organizado de uma forma diferente. No caso, como nesse momento ele está na sede da Superintendência da Polícia Federal, quem vai estabelecer essas regras é o superintendente da Polícia Federal e o ministro relator no processo. Você não vai poder também deixar ali uma situação de que a qualquer dia, a qualquer momento, a pessoa está passando na porta, quero visitar, é um amigo. Não é assim que funciona. Você tem ali uma restrição à liberdade de locomoção e você tem uma restrição à liberdade de contato com o mundo exterior também, que faz parte da natureza da prisão de uma pessoa condenada a regime fechado. Então, você talvez tenha uma situação de um pouco mais facilidade de acesso na Superintendência da Polícia Federal, mas ainda assim você vai ter que cumprir as regras que forem estabelecidas para não prejudicar o funcionamento ali da instituição. Então, a pessoa pede uma autorização, se cadastra e a Superintendência da Polícia Federal pode estabelecer dias, horários, né? Importante deixar claro que a única restrição que é inadmissível é a restrição da visita dos advogados. Então, quem é advogado pode ter acesso ao preso sempre, né? Mas familiares, amigos, aliados políticos, jornalistas que quiserem entrevistar, todas essas pessoas vão estar submetidas a outras regras que vão demandar essa autorização, comunicação prévia, né, designação de dia e hora para poder acessar aquele prédio, aquele estabelecimento onde a pessoa está cumprindo pena, para poder se reunir com ela. Professor Bottino, Valdo Cruz, bom dia, bom tê-lo conosco. Professor, a defesa de Bolsonaro já disse que vai entrar com embargos infringentes ainda nessa semana. A primeira turma vai recusar. Passada essa etapa,
qual tipo de recurso que pode ser impetrado? Uma revisão criminal? Esse pedido é feito para a primeira turma ou para o plenário de 11 ministros? Vou dividir minha resposta em duas partes, tá, Valdo? Então, primeiro, com relação à revisão criminal. A revisão criminal não é um recurso como os demais, tá? Ela é uma nova ação. Então, assim, a defesa ajuiza uma ação para tentar desfazer aquela condenação que já transitou em julgado. E aí as hipóteses de apresentação de revisão criminal, elas são mais restritas. A ideia da revisão criminal houve um erro judiciário, uma testemunha foi coagida, uma pessoa foi corrompida, houve uma fraude que induziu os juízes, os ministros, no caso, em erro, havia um documento falsificado. Você precisa ter algum elemento que justifique reabrir aquela discussão para fazer um novo julgamento de mérito, né? Se aquela prova era suficiente, se não era, enfim, você tira essa prova, se o que sobrou é suficiente para uma condenação ou não. Essa é a revisão criminal, né? É uma outra ação que a defesa pode propor a qualquer momento, se preencher os elementos, né, necessários para reabertura dessa discussão. Com relação aos embargos infringentes, a defesa avisou que vai, no prazo de 15 dias, protocolar esses embargos infringentes. A gente sabe que a primeira turma irá rejeitá-los, porque já rejeitou outros, de outros condenados, né? E aí você tem duas possibilidades. Você pode ter um agravo para tentar levar essa discussão da turma para o plenário, ou, eventualmente, a impetração de um habeas corpus com o mesmo objetivo, tentar levar a discussão da turma para o plenário. O ponto aqui é o seguinte: o plenário já decidiu que não cabe, né? Então, quando a turma mantém o processo lá e não manda para o plenário, é porque ela está seguindo um precedente do plenário. Se cada vez que um precedente do plenário tiver que ser rediscutido no plenário, o plenário eventualmente ficará toda hora rediscutindo os seus precedentes. Por isso que as turmas, e às vezes até os próprios ministros, monocraticamente, aplicam esse precedente e não deixam que o caso vá para o plenário. Mas, eventualmente, pode ser que isso aconteça, pode ser que esse agravo ou esse habeas corpus seja conhecido e seja levado ao plenário para que se rediscuta algo que já foi discutido, que é a quantidade necessária de votos para você ter os embargos infringentes. Professor Bottino, uma última questão em relação à progressão de pena, né? A gente tem aí pena máxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos. Quanto tempo esses condenados terão que cumprir até chegar ao regime semiaberto? É aquela questão de 1/6 da pena para todos eles? Como funciona isso? Olha, Leilane, você teve uma condenação há 27 anos, mas esses 27 anos são a soma da condenação de diferentes crimes, né? E cada um desses crimes vai ter um regime de progressão diferenciado. E aí, então, essa conta fica um pouco mais delicada, porque para determinados crimes a progressão é com 1/6, né? Crime de organização criminosa, você vai ter uma fração diferenciada. Então, esse cálculo, ele é feito, né, a partir dessas frações de penas que foram somadas. Então, você não vai antecipar a progressão de regime se você tem ali um determinado crime que exige uma fração menor cumprida em regime fechado. Mas, tirando essa questão da conta específica, né, que não vai fazer uma diferença muito grande no tempo, você tem a regra geral, que é o início fechado, progressão para o semiaberto, progressão para o aberto, né? E depois você tem livramento condicional. Então, você tem algumas situações em que você vai poder fazer essa progressão de regime e, muitas vezes, também a regressão de regime, né? É bom lembrar que se um preso que está, por exemplo, em regime aberto é colocado em prisão domiciliar com tornozeleira e tenta romper a tornozeleira, você tem uma regressão de regime, né? Essas regras elas vão nos dois sentidos, dependendo do comportamento do condenado durante a execução da pena. Obrigada. É um cálculo super complexo, né? Leilane, essa pergunta é ótima que você fez, que eu acho que é o que todo mundo faz, e a resposta do professor nos mostra o quanto é complexo e pessoal. Exatamente. Cada caso é extremamente... Cada caso, Valdo, diga. Posso fazer uma perguntinha rapidinho para o professor? Rapidinho, professor. Ele pode fazer gravação para o período eleitoral ou, por estar com os direitos políticos suspensos, não pode? Olha, essa pergunta do Valdo é tão difícil quanto a da Leilane. A da Leilane, se eu tivesse um quadro negro com giz na mão, eu faria ali as contas para explicar certinho os cálculos de progressão.
A do Valdo é um pouco mais delicada porque isso também depende da autorização da administração do estabelecimento prisional, né? Você tem vários presos que, por exemplo, já fizeram partes de documentários, já deram entrevistas, já gravaram declarações, mas tudo isso vai estar ali submetido sempre ao juízo da execução, que nesse caso é o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo. Então, em tese, eu não vejo nenhum tipo de proibição que essa pessoa que está cumprindo pena possa se manifestar e essa manifestação possa ser levada à população. Por outro lado, você tem algumas restrições que podem ser colocadas da forma, do jeito, principalmente do tipo de discurso. A gente tem que lembrar que esses discursos belicosos que instigam a população a atos violentos, eles não podem ser feitos, têm restrição legal, são criminosos. Você tem, inclusive, a prisão anterior que estava sendo cumprida, a prisão preventiva, é por coação no curso do processo, que envolve mobilização de pessoas, né, e eventualmente de agentes estrangeiros, para coagir o juiz no momento do julgamento. Então, você vai ter ali restrições de forma e, eventualmente, restrições de conteúdo quando essa fala for em si mesmo criminosa e não puder ser, né, utilizada em larga escala durante uma campanha política. Ou seja, vamos ter que acompanhar passo a passo cada pedido e a cada pedido uma decisão, Exatamente. levando em conta, a situação muito específica do Bolsonaro. Professor, muito obrigada pela entrevista esclarecedora e didática aqui no Conexão. Eu que agradeço. Um bom dia.